Namastê, arianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2026. Eu tenho feito esses vídeos aqui no canal já há alguns anos, eles funcionam muito bem em termos de previsões. Como que vai funcionar? Você deve dar preferência ao seu signo ascendente. Se você não souber o seu ascendente e você tiver a hora de nascimento correta, como está na certidão, você pode usar um desses sites de mapa de cálculo gratuitos. Em geral, eu recomendo o astro.com, que para mim é o melhor deles. Se por acaso você não tiver a sua hora correta de nascimento, aí você assiste ao seu signo solar. O signo solar vai ser uma leitura complementar, certo? A gente vai sortear aqui as 12 casas astrológicas usando os arcanos maiores do tarô, e eu vou sortear também uma 13ª carta que vai ser o regente do seu ano, que eu vou revelar no final, ok? Então eu vou mostrar para vocês quem são os arcanos em cada casa, e a mandala vai ficar aberta para mim aqui na mesa, para a gente falar de todos os aspectos do seu ano, diversos temas. Então vamos. Casa 1, a Imperatriz. Casa 2, o Diabo. Casa 3, Julgamento. Casa 4, o Mundo. Casa 5, o Imperador. Casa 6, Justiça. Casa 7, Carro. Casa 8, Hierofante. Casa 9, a Roda da Fortuna, que é um dos arcanos do ano. Louco na casa 10. Torre na casa 11. E a Sacerdotisa na casa 12. E eu vou aqui embaralhar novamente para a gente tirar a 13ª carta, que a gente só vai revelar no final, tá? Tá aqui o seu regente, ok? Então vamos lá. 2026 para o ariano. É um ano em que você vai observar muito as questões da matéria e as questões da sua casa. Tudo que você entender por casa. Então, a gente tem que pensar na casa física, a ideia de lar, onde você se sente em casa, onde você se sente à vontade, quem são as pessoas com quem você está à vontade. Podemos ver aqui também questões envolvendo casamentos, relacionamentos, você se vinculando a alguém, você como imperador, imperatriz da sua vida, você se ajeitando no seu trono, você se encontrando, se empoderando. Podemos também pensar aqui em questões envolvendo maternidade, paternidade, filhos, tá? Esse assunto vindo à tona.
E, obviamente, quando a gente chegar na casa dos filhos, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu percebo, né, porque eu começo sempre a leitura da mandala através da casa um, a casa um, ou ascendente, a casa um, aquela vibração que carrega a mandala, né, a sua casa um como a imperatriz. Eu leio primeiro a casa um e depois eu vou fazendo um intercâmbio, né, entre as casas e as relações que elas fazem. Eu entendo também que você, além de dar um grande enfoque para a matéria, o que eu chamo de dar um enfoque para a matéria? Você se conectando com aquilo que você consegue tocar. Não vai dar para o ariano viajar muito, sabe? O ariano ele vai precisar ser aquele que vê as coisas concretas. Do contrário, você vai achar que você está investindo a sua energia à toa, que você está desperdiçando energia, tá? Vejo como um aceno positivo para cuidados com o corpo físico. Você mais vinculado à natureza, aos sinais que o seu corpo dá. Você interessado naquilo que floresce na sua vida, ok? A energia da Imperatriz para mim, ela aparece como um grande bálsamo para você. Você conseguindo criar a materialidade das suas ideias, sem você ficar muito preso a ilusões. Agora, uma observação. Porque você vai estar mais focado no mundo material, não quer dizer que você vá se tornar materialista. Preste atenção com relação a isso, tá? Porque tem uma tendência, né? E uma tendência negativada, vamos dizer assim, ok? Você vai precisar observar muitíssimo bem quais são os padrões arraigados que você tem, crenças limitantes, bloqueios ligados à vida material, aquilo que você acha, né, da vida material, especialmente os pensamentos negativos que você tem em torno disso, porque esses mesmos pensamentos, eles podem interferir na sua vida financeira. Por um lado, você vai estar com bastante energia para realizar os seus objetivos materiais, financeiros, você honrar os seus compromissos, ganhar o seu dinheiro, né? Você vai estar bem focado com relação a isso. E tá tudo certo, tá tudo ok, porque a gente vive num mundo de matéria. Mas você vai ter que observar para não exagerar, para não ir além, para você não olhar somente para aquilo que a matéria te dá. Você tem que se focar em realizar, concretizar os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, sabendo que a materialidade não é a única coisa que existe. Existem outras camadas da realidade, mas você quer que todas se encontrem e que você consiga vivenciar na Terra, na matéria, na materialidade, aquilo que você sempre sonhou. Então, os seus objetivos, eles conduzem você a essa materialidade ou você está vivendo apenas os seus objetivos na imaginação, sem fazer algo de concreto, tá? Então não vai rolar o ariano não fazer algo de concreto. Ele precisa disso. É quase o ar que você respira, tá? Tem uma questão aqui, por exemplo, a parte do seu mapa natal onde está Touro, e aqui como eu estou falando com ascendente Áries, casa 2 é Touro, você vai lidar muito com essas questões das finanças.
As finanças precisam estar organizadas. Elas são um portal para muitos bloqueios virem à tona e automaticamente para você fazer limpezas internas. Então, a forma como você lida com o dinheiro, com a materialidade, com a concretização, com o quanto que você está investido em algo, mostra para você como que você está em outros níveis. Tem uma relação que você pode fazer entre a materialidade e o emocional, o mental e o espiritual. É como eu falei ali atrás, tudo está interligado. Você não vai esquecer as outras partes da realidade, mas você vai dar sim um valor, e um grande valor, àquilo que você pode segurar nas suas mãos, tá? Do contrário, as coisas vão parecer inatingíveis para você, né? Aquilo que for inatingível, talvez não seja para o seu caminho. Talvez seja um ciclo que você precise encerrar. Essa questão da materialidade, ela vai trazer à tona karmas, pendências com pessoas próximas. Toma cuidado com relação a dívidas que você tenha, especialmente com pessoas ali da família, pessoas íntimas, tá? Porque isso pode gerar discórdias. Você quer ver como que uma pessoa funciona? Coloca dinheiro na mão dela, ou o contrário, tira dinheiro da mão dela, para você ver como que ela é de verdade, para você ver o caráter dela. O dinheiro, ele é uma energia muito poderosa, agora é uma energia neutra. Depende de quem lida com ele. Então, se quer ver quem é uma pessoa, você abastece ela com dinheiro ou tira o dinheiro dela, para você saber o que está ali por trás. Existem questões familiares que vão envolver especialmente irmãos e aquelas pessoas que você considera como próximas, tenham elas laços sanguíneos ou não. Pessoas que você tem ali no seu entorno que são queridas, né? Você vai encerrar muitos ciclos com essas pessoas. Isso não quer dizer que você vá terminar relacionamentos, mas tem histórias que precisam ser encerradas e histórias que se vinculam também à linhagem familiar. Você vai encerrar ciclos dentro da família, você vai se colocar de uma outra forma, você vai se comportar de um jeito mais maduro. E isso pode significar mesmo você fazer uma mudança física, uma mudança de casa ou até mesmo uma mudança de país. Você ir para um lugar mais distante, tá? Você está distante daquele local de nascimento, você está distante do local onde o seu núcleo familiar de origem habita. Então, você está longe dessas pessoas. Essa distância, ela pode ser simbólica, não precisa ser necessariamente literal, pode, mas não vai adiantar muito você fugir das questões e você fingir, né, que porque você está longe geograficamente, você não tem que lidar com certas coisas. Não é verdade, tá? As situações kármicas que vão aflorar, você não deve ver como um castigo, você deve ver como uma oportunidade mesmo de encerrar ciclos e você poder começar algo novo de fato. Se não, fica sendo mais um ano que vai passar no calendário
e você não começou algo novo de fato. Você entende? Porque todo fim de ano as pessoas entram nessa mesma energia do ano calendário. E aí, quando chega, por exemplo, na época do ano novo astrológico, em março, as pessoas não conseguem entender por que elas não estão vivenciando o novo de verdade, porque elas não fazem novo verdadeiramente. Então, você vai ter uma oportunidade real, concreta, de viver uma vida nova. Mas tem que arregaçar as manguinhas, não vai cair do céu, tá? Existe aqui na sua mandala um link bastante profundo com a espiritualidade. Você vai ter auxílio espiritual, mas a espiritualidade não vai fazer por você, não vai agir em seu nome, né? Não vai fazer coisas que você tem que fazer, tá? Então, me parece aqui que o ariano precisa assumir responsabilidades. Se você já é uma pessoa que tem muitas responsabilidades nas costas, não vejo um alívio com relação a isso. Você vai ter mais responsabilidades no trabalho, na casa, nas relações mais variadas. Você vai assumir mais pesos, mas não veja dessa forma, como, um peso que eu tô carregando. Até porque essa ideia de peso, ela não funciona verdadeiramente aqui para mim, tá? Não cai nessa falácia, porque tem muitas pessoas que enxergam karma de uma forma errada. Elas enxergam como um fardo, né, que se está arrastando, e não é por aí. Aqui para você é um sentido justamente contrário, é de libertação. Se você não fugir das responsabilidades que te aparecerem, você vai estar verdadeiramente liberto e sentir uma leveza mesmo, uma leveza de alma, tá? Então, você com essa cabeça mais material, no entanto não materialista, você vai fazer muitas coisas, assim, você vai conseguir tirar muito do seu cotidiano. Se o seu cotidiano estiver organizado, se você for correto com você mesmo, justo com você mesmo e com as outras pessoas que fazem parte do seu entorno. Falei lá no início que tem um aceno para casamentos. E aí vamos abordar essa energia melhor, tá? Casamentos para aqueles que desejam esse tipo de compromisso. Se você já estiver num casamento, também tem um aceno para você aprofundar essa relação já existente. Agora, se você e a sua pessoa se recusarem a aprofundar a relação por N motivos, há risco de separação, divórcio, tá? Então, as relações íntimas, elas vão funcionar melhor para o ariano se o ariano não correr delas. E aí, se você está numa relação que é mais informal, não tem problema, contanto que você não fuja da pessoa. Não só das responsabilidades, né? Eu não estou falando só da responsabilidade afetiva. Estou falando das responsabilidades cotidianas que você tem quando você divide a vida com alguém. Da forma que for, numa mesma casa, em casas separadas, etc. Depende do tipo de acordo que você tem com a pessoa. Para aqueles que estão solteiros, e querem ter alguém, precisam olhar para essas questões de responsabilidade afetiva e, para começo de conversa, responsabilidade afetiva com você mesmo, tá?
Você não se colocar em histórias com pessoas que não vão te dar o que você quer, né? Você não se colocar em histórias com pessoas que você percebe claramente que não querem nada sério. E aí eu não estou querendo dizer que, por exemplo, você não possa ter relações em outros formatos, mas aquela pessoa, ela tem que estar afim de se relacionar com você. E tem gente que insiste em pessoas erradas, em pessoas que não querem, tá? Se você é alguém que está muitíssimo feliz ali na sua paz, na sua casa, no seu trono, né, no seu palácio interno, você pode continuar cultivando essa energia. Mas eu acho difícil o ariano não querer se vincular a alguém. Tem uma questão aqui de aprendizado nas trocas com alguém, tá? E as trocas em geral, independente de serem românticas, aí são as trocas com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, etc., nas pessoas que fazem parte do seu cotidiano, mais íntimas ou menos íntimas, né? As trocas vão favorecer muito a sua saúde. Então, o ariano ele não vai poder viver isolado. Ele vai ter que trocar de alguma maneira, tá? Ele tem que olhar para as outras pessoas, ele não vai poder só olhar para si. Obviamente, o foco principal é você e aquilo que você concretiza na sua vida, mas você tem que ter noção, né, das suas companhias e honrar as suas companhias, porque você não vai conseguir seguir o seu caminho solitário, entende? Você percebe avanços expressivos quanto mais você se dedicar às suas relações também. Sempre lembrando que você está na frente, certo? Você começa, né? Você é o personagem principal, tá? Mas não vai dar para você entrar num delírio, né? De que só existe você, só importa você, entende? Então, aqueles que sentem, né, que precisam mexer em algumas relações, por favor, mexam, tá? O ariano, em geral, vai estar muito focado nessas relações íntimas, e aí a gente pode contar as amizades também, e as relações familiares. Você vai estar mais disposto a se dedicar somente a quem se dedica a você, quer dizer, tem que ter um sentido de reciprocidade, tá? Mas eu percebo que para a maioria de vocês tem essa questão de querer avançar em certas relações e ver que as relações estão crescendo, se desenvolvendo, aprofundando, trazendo mais frutos. Quando você enxerga que não está sozinho no universo e consegue viver dessa forma, você se preenche e nesse preenchimento ele pode trazer muita informação, trazer um transbordo que vai auxiliar você em várias áreas: financeira, educacional e espiritual, principalmente, né? Ao você ver que você não é uma ilha, você vai mobilizar muita coisa, movimentar muita coisa na sua vida. A vida vai estar bem agitada, né? Não vejo você caindo numa rotina. Você tem que ter uma rotina ali razoavelmente organizada para o seu dia a dia funcionar. Mas não percebo que você vai ficar apegado a regras. Você vai ter uma flexibilidade, uma certa maleabilidade para funcionar. Aqui tem alguns acenos interessantes, coisas mais específicas que não vão servir para todo mundo. Aqueles de vocês que têm interesse em direito ou prestar algum concurso dentro da área da justiça, tem um aceno positivo.
Aqueles de vocês que gostariam de trabalhar com produção de conteúdo, comunicação, com a fala de alguma maneira, como professores, como coaches, como palestrantes, como terapeutas, tem uma abertura para isso, tá? Você consegue fazer mais dinheiro, enriquecer a sua vida, fazer dinheiro extra, preencher a sua vida com aquilo que você sabe. Então tem aqui uma questão de você se aprofundar em conhecimentos que você tem da sua área ou de áreas afins. Esses conhecimentos eles também podem estar relacionados a outras áreas, a espiritualidade, por exemplo, não estarem ligados somente a algo que seja profissional, né? A não ser que você trabalhe com a espiritualidade. Mas eu digo assim, uma pessoa que trabalha numa área qualquer aí da Matrix, né? A pessoa tem ali certos estudos, tem uma tendência de aprofundar, e se você quiser buscar conhecimentos em áreas afins, tá ok. Agora, pessoas que também querem se aprofundar no autoconhecimento, e aí isso não necessariamente tem a ver com o seu trabalho, isso também tá com um campo bastante aberto para mim aqui. Você se expandindo em vários cenários. E como a gente falou lá atrás, essa expansão ela pode ser física, num sentido de mudança física de casa. Você indo para outro local. Se a mudança física não fizer parte dos planos, num sentido de planejamento de alma, de toda forma você vai passar por um processo de expansão de consciência. E essa expansão de consciência significa que você vai interagir com outras pessoas e interagir com grupos de pessoas que não necessariamente você conhece hoje. Então, tem um alargamento aqui da sua vida social. Você não vai estar com muita paciência para programações assim, nós vamos num cinema, nós vamos num barzinho. Você vai estar mais caseiro, mas isso não significa que você não vai interagir com pessoas. Então, tem uma tendência de você receber pessoas em casa, de você ir nas casas das pessoas e de você ir para novos espaços onde você vai encontrar pessoas afins, onde você vai encontrar grupos com ideias semelhantes, em especial aqueles que estão ligados ao desenvolvimento pessoal, tá? Você vai andar com pessoas que querem crescer. Se você percebe no seu entorno que as pessoas estão te trazendo para baixo, essas pessoas não vão ficar na sua vida, não tem como manter. Você vai andar só com aqueles que estão interessados também em crescer. Mesmo que durante uma parte da jornada pareça que você está caminhando sozinho, isso é algo que tem início, meio e fim. Você não vai caminhar sozinho para sempre. Você vai caminhar com pessoas que querem as mesmas coisas. Então, pensa o seguinte, você está caminhando ao encontro dessas pessoas. Algumas já fazem parte da sua vida, outras vão chegar, tá? Então, tem gente que não agrega nada que vai ter que ir embora. E aí eu não vejo necessariamente uma grande necessidade de você romper propriamente com alguém, de você brigar com alguém. Você simplesmente vai se afastar. Não perca tempo e energia rompendo com alguém, tá? Aqui tem finalização de ciclos, mas eu percebo dessa forma, cada um indo para o seu lado, cada um numa frequência, cada um fazendo aquilo que acha que tem que fazer. E aí você é atento, né? Perceptivo às oportunidades que chegam,
e você investindo nessas modificações internas e externas. Eu percebo que você vai estar mais organizado e aí por conta disso mais investido em você, mas entendo que não são só questões internas. As mudanças internas elas vão se expressar também em mudanças externas, tá? Aqueles de vocês que sentirem que tem que estar em outros lugares, né, serão levados. Vocês vão perceber que a vida tá levando. Parece que você não está fazendo muito esforço. O ariano, em termos de desenvolvimento pessoal e espiritual e a sua, melhor dizendo, seu papel dentro desse cenário de transição planetária, você vai ter que estar muito atento com relação às vibrações das outras pessoas e aos grupos que você acompanha, né? Quem você gosta de seguir, conteúdo, esse tipo de coisa, você vai ter que prestar muita atenção, porque os eventos globais, os eventos em massa, eles vão chamar sua atenção. Em que sentido? Tocar você profundamente. E é você sentir que você tem que ser de contribuição de alguma forma. Mesmo que você, num determinado momento, só possa orar para alguém, orar para uma população ou algo do tipo, e você acha que isso é pouco, faça, porque é de coração. Tudo que você perceber que você quer fazer de coração, faça. Porque você poderia simplesmente optar por não fazer nada. E aí, ao não fazer nada, você está dando as costas para questões alheias. Isso não vai te fazer bem. Só que você não está fazendo para ganho pessoal. Você está fazendo por altruísmo. Então, tem aqui um chamado mais altruísta que o ariano vai sentir em maior ou menor nível, de acordo com o que está acontecendo na sua vida pessoal. Você vai, obviamente, olhar para aquilo que é seu, em nenhum momento deixar de fazer isso, mas você vai sim se sensibilizar com as causas alheias e ajudar bastante a nível espiritual. É um ano de muito crescimento espiritual para o ariano, justamente porque tem encerramento de ciclos e tem você se colocando, se firmando. Você vai ter energia e saúde para fazer tudo isso. Com relação a questões de saúde, eu percebo que qualquer coisa que você venha a somatizar, você vai conseguir dar conta, em especial se você for uma pessoa regrada, num nível de normalidade, sem surtos, né? E se você conseguir um contato maior com a natureza e também um contato com um tipo de alimentação mais natural, sem tantas coisas embaladas, embutidas, sabe? Você buscando ter uma alimentação mais próxima daquilo que a natureza nos deixa, tá? Você consegue equilibrar o que precisar equilibrar dentro do seu corpo físico, tá? Então isso daí não vai ser problema. Você vai ter energia, você vai ter como realizar. Você não vai ter que se preocupar com não conseguir realizar algo por causa de questões de saúde. Eu percebo que é administrável, certo? Se você sentir desânimo por conta de qualquer questão sua ou de outras pessoas, confie na espiritualidade. Eu percebo a espiritualidade como um grande mecanismo, né? uma grande ferramenta para você atravessar o seu ano de 2026. Essa é a sua mandala.
E aí agora a gente vai, para finalizar, ver quem é o regente. Seu regente para esse ano é a estrela. O que eu entendo da estrela aqui como regente dessa sua mandala? Muito do que você vai vivenciar são coisas programadas pela sua alma, programadas inclusive para este momento civilizatório. Muitas das coisas você não vai conseguir escapar e você vai perceber isso facilmente. Até porque você não escolheria diferente. Eu não vejo você se acovardando diante de qualquer cenário, de qualquer desafio que você tenha. E tem mais. Além de você não se acovardar, você vai ter um entendimento lá no fundo de que tudo vai dar certo porque você já fez essa escolha previamente. É algo que a sua alma desejou que você fizesse, que você concluísse para você conseguir brilhar mais. Você vai perceber que você vai estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. E é justamente por isso ser tomado por essa sensação de que vai ficar tudo bem. E aí, com essa mensagem, eu vou terminando, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Um feliz 2026 para todos e até o próximo vídeo.